Shalom, shalom, boa tarde. Hoje é dia 1º de setembro de 2022 e 5 de Elul do ano 5782. É a tarde com a Torá, chegando aí para trazer realmente a paraxá da semana. E dentro da paraxá da semana, nós estamos no quinto dia, né? E no quinto dia da semana significa quinta-feira, e quinta leitura, ok? Então, é isso daí. Nós estamos aí para fazer a nossa aliá de hoje, a nossa quinta leitura. Estamos aí com Shir Hashirim, o Cântico dos Cânticos, que é Ani Ledodi Vedodi Li, eu sou do meu amado e meu amado é meu. E também nós iniciamos aí falando aos nossos amados, Ketivá Vechatimá Tová, que sejam escritos e selados para um ano bom, Baruch Hashem, né? Estamos aí hoje na nossa quinta aliá, no capítulo 18, né? A partir do versículo 14, nós vamos até o capítulo 19 e o verso 13. Né? Estamos dentro de profecias verdadeiras e falsas, né? Um tema muito propício para os dias atuais, em que estamos vivendo aí momentos difíceis, né? No mundo, no nosso país, né? Meias verdades, meias mentiras, e isso daí levam as pessoas a ficarem confusas, e ficando confusas é mais fácil de dominar as pessoas, porque aí, elas ficando confusas, então as pessoas trazem o quê? O sistema, seja ele qual for, político, religioso, financeiro e companhia limitada. Aí fica mais fácil de dominar as pessoas, pelo medo, pelo pavor, pelo terror, né? Por ameaças de morte, por ameaças de condenações eternas, e por aí afora vai, né? Por isso a nossa live de hoje, ela tem o título de Moisés ou Jesus? Como fica essa história aí? E nós estamos aqui, profecias verdadeiras e falsas, né? Então, o intuito é trazer aqui uma reflexão bem impactante, não restam dúvidas, Moisés ou Jesus, certo? Para que realmente as pessoas possam refletir, pensar e tirar as suas conclusões. Porque Deus, o nosso Deus, o único Criador, o único Salvador, ele diz claramente, através dos seus ditos, através da sua Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Ele, somente ele, deu ao ser humano a liberdade, o livre-arbítrio, para ele poder pensar, analisar e decidir. E é nesse livre-arbítrio que Deus não mexe, a pessoa decide e ela arque com as consequências, lembrando sempre que realmente as nossas decisões, sejam para o bem ou não, elas têm as suas consequências naturais. Então é por isso que realmente, né, desde o princípio, né, uma pessoa, uma comunidade, um povo sábio jamais será escravo de quem quer que seja, sejam de pessoas poderosos, sejam de tutores, sejam de sistemas políticos, religiosos, financeiros, e por aí afora vai. Então, por isso, amados, realmente, o estudo da Torá é para que nós tenhamos a verdadeira sabedoria, através do conhecimento da única verdade que liberta o ser humano, os 5 primeiros livros da Bíblia. E é nela que nós estamos, e é por ela que nós norteamos, né, o nosso ir em frente, em marcha, ok? Então, exatamente dentro desse contexto todo, né, vamos aí para a nossa palavra do nosso Rebbe Menachem Mendel,
onde ele nos fala sobre desejos não naturais. Tem conexão com o que nós vamos falar, ok? E depois, né, nós temos aí o transcorrer da nossa aliada, do nosso estudo de hoje, e em seguida a palavra final do nosso Rebbe é refúgio temporal e final, né? Vamos ver as conexões que traz com todo esse nosso tema aí. Moisés ou Jesus? Vamos lá. Então, primeira palavra, desejos não naturais. Os desejos naturais com os quais nós nascemos estão todos destinados a servir propósitos bons e saudáveis. Mas o ser humano tem a capacidade de criar desejos que contradizem sua natureza essencial. Desejos que são destrutivos para ele mesmo, para a sociedade e para o seu ambiente. Você não pode canalizar tais desejos não naturais. Precisa eliminá-los e começar de novo, a partir do que Deus lhe deu. Ou seja, nessa palavra do nosso Rebbe, nesse seu ensinamento para conosco no dia de hoje, ele deixa claro sobre a questão dos desejos naturais com os quais, né, realmente Deus ele dotou todo ser humano. Desejos naturais que são o quê? São destinados a servir a propósitos bons e saudáveis. Então, todo ser humano é, de fato, capacitado com estes desejos naturais que Deus capacitou todo ser humano, com destino ou de servir a propósitos bons e saudáveis. Isto é o que Deus ele inseriu de fato no ser humano. Porém, à medida que o ser humano vai crescendo, ele tem a capacidade de criar desejos que contradizem a sua natureza essencial. A sua natureza essencial é divina, é conectada com Deus e com a centelha divina que está no interior de cada ser humano. Mas o ser humano que tem a capacidade de realmente alterar essa natureza dos desejos naturais, né, para propósitos bons e saudáveis, então ele cria desejos que contradizem desejos não naturais, né, da sua essência, da sua natureza essencial. Aquela natureza essencial que é a sua alma divina. Esses desejos que são destrutivos, eles são destrutivos tanto para você mesmo, para a sua família, para a sua sociedade em que você vive, né? em comunidade, no seu trabalho, na escola, onde você estiver. Né? Então, nós alterando essa natureza essencial que nós temos em ter desejos naturais para fins bons e saudáveis, quando nós alteramos isto, então nós realmente introduzimos em nossa vida, em nossa família, em nossa sociedade, em nossas comunidades, desejos destrutivos. E então o Rebbe Menachem Mendel diz: você não pode canalizar tais desejos, você precisa lutar, trabalhar para vencer esta má inclinação, o Yetzer Hará, da alma animal. Então, nós precisamos de fato estarmos lutando diariamente para eliminar esses desejos não naturais que são destrutivos. E nesse sentido, começar de novo a partir do que Deus deu a cada um de nós. Por isso, quando nós despertamos pela manhã e fazemos o Modé Ani, é para que, de fato, nós estejamos reiniciando o nosso dia, a nossa vida, com esses propósitos bons e saudáveis, nas quais eles são estimulados pela nossa natureza essencial,
que Deus nos criou. Então, nesse sentido, nós precisamos estar conectados com quem? Com Moshe, com a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Ok? É isso daí. Vamos então para a nossa aliá de hoje, a nossa leitura de hoje, e ao mesmo tempo vamos vendo aí, né? A pergunta é: Moisés ou Jesus? Como que fica essa história? Como que realmente nós vamos compreender isso dentro de profecias verdadeiras e falsas? Então vamos para o nosso texto. Então o nosso texto diz, capítulo 18 de Deuteronômio, a partir do versículo 14, e nessa questão de profecias verdadeiras e falsas, nós vamos até o versículo 22. Depois, no capítulo 19, do verso 1 até o verso 13, nós temos aí sobre as cidades de refúgio, né? Então, as cidades de refúgio, né, abreviando, as cidades de refúgio são para aqueles que cometeram assassinato involuntário. Então, eles vão para as cidades de refúgio. E lá na cidade de refúgio, eles têm a proteção para que a família da vítima não venha vingar o sangue do seu ente querido. E ali fica na cidade de refúgio. Lembrando que as cidades de refúgio, ela tem a administração de uma parte dos levitas, dos Kohanim, os sacerdotes, ok? E então, já uma explicação dos nossos mestres falam que na cidade de refúgio, o indivíduo que cometeu o assassinato involuntário, ele fica ali à sombra do sacerdote. Ele precisa ficar ali como uma sombra do sacerdote, onde ele vai ser reeducado dentro da palavra dos 5 primeiros livros, a Torá, realmente para aprender o que é amar a Deus e amar o próximo, para que mesmo este ato sendo involuntário, ele não se torne um vício na vida da pessoa, né? Como diz aquele velho ditado, né? Quem mata um pode matar 2, né? É um velho ditado esse daí. E justamente para não acontecer esse vício, então existiam as cidades de refúgio para que aquela pessoa acusada de tal ato, ela ficasse ali, né, protegida, porque foi um ato involuntário enquanto o processo está andando, e ali fica sob os cuidados do Kohen daquela cidade. E então ele vai ficar na sombra do sacerdote. E ali então ele vai ser diariamente, né, até certa hora da noite, sempre sendo devidamente instruído dentro da Torá, abreviadamente, né? O que é amar a Deus e o que é amar ao próximo, ok? Para que isso não vire um vício na vida dele, tá bom? Então, o nosso foco de hoje é exatamente, né, essa questão de profecias verdadeiras e falsas. Então, vamos ver aqui o que o texto sagrado nos fala. Capítulo 18, verso 14 a 22. Embora estas nações, lembrando que é a geração que vai tomar posse da terra prometida, e Deus fala que as 7 nações elas serão expulsas, né? Por causa das suas más, péssimas e perversas atitudes. Embora estas nações as quais você está prestes a dominar, escutem adivinhos de tempos propícios e adivinho de bastão, em seu caso, quer dizer, você, povo judeu, entretanto, Deus, seu Deus, não lhe deu coisas assim, mas sim profetas genuínos e os Urim de Tumim, né? Que é exatamente aquela placa que ia no peito do Kohen Gadol, né? Com o nome das 12 tribos de Israel, bem como também, né, o tetragrama sagrado escrito, ele era colocado dentro da placa, que estava em forma de um envelope, e era colocado ali dentro,
E então Deus falava através do Urim e Vetumim, né? E aí então Arão trazia o recado de Deus para o povo. E os profetas genuínos, né? Essencialmente Moshe, né? Que foi o único profeta que falava face a face com Deus, ok? Então, aqui Moshe recordando os ensinamentos, né? Principalmente de Shemot, Bamidbar, né? E Vaikra, né? Que é Êxodo, Números e Levítico, né? Aquilo que Deus ensinou através do Monte Sinai, a revelação do Monte Sinai. Então, Deuteronômio, Moshe está fazendo uma recapitulação desses 3 livros, ok? Então, nesse aspecto aqui, ele está dizendo claramente, ó, Deus vos deu não feitiçaria, idolatria ou coisas semelhantes, nem falsos profetas, mas Deus vos deu profetas genuínos e os Urim Vetumim, ok? O verso 15, é aqui que começa realmente o nariz ficar torto, ok? Deus, seu Deus, estabelecerá um profeta como eu, dentre você, povo judeu, dentre seus irmãos, da descendência, e você o escutará. Isto é o que você pediu a Deus, seu Deus, em Horeb, o Monte Sinai. Horeb é outra denominação para o Monte Sinai. No dia da Assembleia, no dia da outorga da Torá, dizendo, eu não quero mais ouvir a voz de Deus, meu Deus, ou ver este grande fogo, pois assim eu não morrerei. Foi aquela experiência que o povo judeu teve ao pé do Monte Sinai. Os 2 primeiros mandamentos, Deus fez ouvir a sua voz a todo o povo, mais de 5 milhões de judeus, bem como outros milhares de povos misturados que saíram junto com o povo judeu do Egito. E quando eles ouviram a voz de Deus nos 2 primeiros mandamentos, né, o poder fez com que a alma deixasse os seus corpos e eles caíram mortos, né? E esse era um momento de festa, era um momento de júbilo por causa da outorga da Torá. E então Deus fez revivê-los. E quando essa experiência aconteceu com o povo nos 2 primeiros mandamentos, antes que Deus falasse o 3º mandamento, foi onde que eles falaram para Moshe, que Deus não fale diretamente conosco. Nós ouviremos o que Deus tem para falar através de você, Moshe. Entendeu? Começa o mapa a se formar de forma correta. Profetas verdadeiros, genuínos, ok? E então vejam bem, verso 17, Deus me disse, eles falaram bem, eu trarei para eles um profeta como você. Então aqui Deus, Moshe está recapitulando, e Deus fala para Moshe, e Moshe fala para o povo. Deus disse, eu trarei para eles um profeta como você. Como você quem? Moshe, Moisés. Dentre seus irmãos, descendência. A descendência ela vem pelo sêmen do varão, obviamente. Então, uma, entre aspas, virgem que ficou grávida sem saber de quem, supostamente, né, entre aspas, um milagre. Isso não existe, porque sem o sêmen do varão não tem como o óvulo fecundar. Entendeu? Então, profetas genuínos, não falsos profetas. Profetas genuínos que falem as verdadeiras profecias. Certo? Então, Moshe está recapitulando esta geração.
Vejam bem, eu trarei para eles um profeta como você dentre seus irmãos, a descendência que vem de Judá, do rei David e o verdadeiro Mashiach. Eu colocarei minhas palavras em sua boca. Então, este profeta que Deus enviará, semelhante a Moshe, então, Deus está dizendo, eu colocarei minhas palavras em sua boca e ele lhes dirá tudo que eu lhe ordenar. Então, esse profeta, ele vai falar tudo segundo a vontade de Deus. Ponto. Verso 19. Então, vimos aí verso 17 e 18. Verso 19. E então, se alguém não escutar minhas palavras, que ele, o profeta enviado, à semelhança de Moshe, não superior a Moshe, a semelhança de Moshe, que fala em meu nome e não ouvir as minhas palavras através dele, eu o punirei com a morte que vem do céu. Não é uma morte qualquer, é uma morte que vem do céu. Para que as pessoas realmente saibam que quem não ouvir a voz deste profeta, que será enviado à semelhança e não superior a Moshe, à semelhança de Moshe, e quem não ouvir as palavras do Eterno através dos seus lábios, Deus os punirá com a morte que vem do céu. Ou seja, é uma morte diferente. Lembra de Korah, Datã e Avirã? Uma morte que nunca aconteceu, disse Moshe, para que saibam quem é o teu profeta. Quem é que tu enviaste verdadeiramente. E então, de forma como nunca vista, até então, a terra abriu a sua boca e os engoliu vivos, com todos os seus familiares, com todos os seus pertences. Uma morte que veio do céu. Vão captando. Verso 20. Mas, se um profeta profere intencionalmente uma palavra em meu nome, a qual eu não lhe ordenei falar, ou ele fale em nome de outros deuses, esse profeta deve ser morto. Verso 21. Se você disser para si mesmo, como saberemos se uma declaração não foi dita por Deus? Como distinguir se é ou não um profeta enviado por Deus? A resposta é, verso 22. Se o profeta afirmar, falar em meu nome, em nome de Deus, e o que ele diz não ocorre, e você vê que nunca acontecerá, então esta é uma declaração que não foi dita por Deus. O profeta falou isso para enganar você intencionalmente. Não tenha medo dele. Beleza, hein? Beleza. Vejam bem o que nós temos diante de nós. No próprio livro de Deuteronômio, no capítulo 4, vamos lá para o capítulo 4, ok? No capítulo 4 de Deuteronômio, capítulo 4, cadê você? Aqui. No capítulo 4 de Deuteronômio, nós temos no versículo 2 a seguinte expressão divina: não acrescentem nenhuma cláusula adicional das palavras da lei da Torá, a palavra da Torá, os 5 primeiros livros. Ou seja, Deus está falando, não acrescentem nenhuma cláusula. Não é para acrescentar absolutamente nada, nenhuma vírgula,
nenhum traço, nenhum acento, nenhuma cláusula. Ou seja, o que está escrito não é para acrescentar absolutamente nada. Mas não para por aí. Continua o versículo 2 do capítulo 4 de Deuteronômio. Não acrescentem nenhuma cláusula adicional às palavras da lei da Torá que eu lhes ordeno. Segunda questão, não subtraiam, não diminuam nenhuma cláusula delas, a fim de preservar os mandamentos de Deus, seu Deus, os quais eu lhes ordeno. Ou seja, nós temos aqui a palavra divina. Moshe está transmitindo o que Deus disse. Este é um profeta genuíno. Ele não fala a mais do que Deus disse e nem fala a menos do que Deus lhe disse. Isto é um profeta genuíno. Então, este profeta genuíno, Moisés, Moshe, ele retransmitiu a mensagem divina. Não acrescentem nenhuma cláusula. Não subtraiam nenhuma cláusula das leis da Torá, do que está escrito na Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Ok? Então nós temos aqui algo importante que não pode se esquecer. Esta passagem, não acrescentar e não subtrair, ela é uma passagem da Torá, dos 5 primeiros livros da Bíblia. O outro livro aí que chamam de novo, copiaram para dar margem que o novo livro não pode nem acrescentar e nem diminuir, que o novo livro é aquele que tem que ser obedecido. Então, novamente, nós estamos aqui no impasse. Deus disse, Moshe, o profeta genuíno e verdadeiro, retransmitiu a palavra divina. E o outro? Quem que escreveu o chamado novo livro que foi entregue às nações? Você fica com Deus ou com os escritores do chamado novo livro? Você fica com Moshe, o profeta genuíno de Deus, ou com, entre aspas, os profetas apresentados no chamado novo livro? Você escolhe, você decide. Mas, temos mais. Vejam bem, a Torá e profecia. A Torá é superior à profecia na medida em que a Torá nos ensina o propósito final da existência. Então, a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, são superior, melhor dizendo, à profecia, quando nos ensina o propósito final da existência. Qual é o teu propósito final da existência? Virar uma estrela e morar no céu? Não. Qual é o propósito da nossa existência? É transformarmos, primeiro cumprimos a nossa tarefa suprema. Ombro a ombro com o nosso irmão mais velho, o povo judeu, transformar este mundo para ser a moradia de Deus. Este mundo no qual este novo livro diz que vai ser destruído, anulando o decreto divino. Pode um negócio desse? A criatura anular um projeto divino? Não. Então, transformar este mundo para ser a moradia de Deus. Então, esse mundo vai ser transformado na casa de Deus. O Olam Rabá, o mundo vindouro. Popularmente conhecido como a vida eterna. Vai ser aqui. Obviamente, numa configuração bem elevada deste mundo, que acontecerá através das nossas ações, como vimos a princípio ali na primeira palavra do nosso Rebbe. Exatamente cumprindo a nossa missão essencial, com desejos naturais, para fins, para propósitos bons e saudáveis. Ponto. Ok? Então, a Torá nos ensina o propósito final da existência. A profecia
é um meio para um fim, para encorajar o povo a observar a Torá. Então, por isso, Moshe, esse profeta genuíno, ele traz a palavra da Torá para esta finalidade, né, o propósito final da existência, e a sua profecia, né, é um meio para um fim. Qual fim? De realmente esse mundo ser transformado na moradia de Deus. Também a Torá, né, quando a Torá é superior à profecia, a Torá está constantemente evoluindo e se expandindo através das ideias da Torá inovadora do povo judeu. Entretanto, um profeta não pode fazer inovações por conta própria na profecia que ele recebe. Então, o profeta ele não pode fazer inovações por conta própria. O negócio é o seguinte, a partir de hoje vai ser assim, não vai ser mais como era. A partir de hoje vai ser diferente, porque eu estou dizendo. O profeta não pode fazer isso. Entendeu? Então, no entanto, a profecia é superior à Torá na medida em que a Torá é inerentemente uma sabedoria de Deus incompreensível, embora ela seja expressa em termos humanos, para nós compreendermos um pouco melhor a vontade divina. O profeta, ele fala às pessoas em uma linguagem com a qual elas se relacionam diretamente e assim seu impacto imediato é maior, né? Então, por isso, o verdadeiro profeta, o profeta genuíno, ele diz, né? Deus disse. E aí ele fala segundo o dito do Eterno, sem acrescentar e sem diminuir absolutamente nada. Ok? O que um estudioso da Torá percebe nas esferas espirituais através da Torá é algo que não se materializará necessariamente no mundo físico. Entretanto, o que um profeta prediz definitivamente tornar-se-á realidade no seu sentido literal. Por isso fala, né? Como? A pergunta, como saberemos se a declaração não foi dita por Deus? A resposta, se o profeta afirmar em nome de Deus e o que ele diz não ocorre, e você vê que nunca acontecerá, então esta é uma declaração que não foi dita por Deus. Esse profeta, ele falou apenas para enganar você. E aí vem o conselho, né? O verso 22. Não tenha medo dele. Não tenha medo. Por quê? Porque você está em Deus e na sua palavra, ponto. Simples, certo? Continuando, vamos lá. Nós temos um outro texto muito precioso que nós temos no livro de Números, Bamidbar, capítulo 23, e o verso 19, que diz assim: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Ponto. Então, na sequência desse mesmo versículo, né? Primeiramente, um breve comentário. Deus não é homem para que minta. Então, todo homem, sem exceção, ele mente. Não teve, né, nenhum homem que venha dizer aí, eu nunca menti. Alguma coisa sempre aconteceu dentro desse aspecto. Então, o texto sagrado de Números 23, 19 é para deixar bem claro, todo homem mente, pode mentir, ele pode se corrigir, não restam dúvidas, mas é uma característica não da sua natureza essencial que Deus deu, mas é que o homem gosta de alterar as coisas. E aí, alterar as coisas, ele altera com uma natureza destrutiva para ele, família, sua sociedade, o seu convívio e etc e tal. Ok? E então, nem filho do homem para que se arrependa.
Então Deus, o único Criador, o único Salvador, o único caminho, ele nunca se materializou em forma humana para ser chamado de homem ou filho do homem. Quem diz que é filho do homem, que é o homem ou filho do homem, e ao mesmo tempo se coloca numa posição como Deus, é um falso profeta, é um falso Deus, é idolatria. Entendeu? Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Deus é Deus. Ele é o infinito. E ele nunca se materializou nem em forma humana e nem em qualquer outra forma para estar aí se revelando como homem ou filho do homem. Mas o versículo 19 do capítulo 23 de Números, ele não parou por aí, ele continua dizendo, porventura, tendo ele, o eterno Deus único, dito, não o fará? Ou seja, o que ele diz, ele vai fazer, ele vai cumprir, ponto. Segunda parte, ou a parte final desse versículo, ou havendo falado, não o cumprirá? Então Deus é este. É aquele que não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. Deus é aquele que diz e ele faz. É aquele que falando, né, ele cumprirá. Quando fala aqui no sentido, tendo ele dito, significa como uma sentença. Ele, o dito de Deus, ele o fará. Porque ele não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender. O que ele falou, ou o que ele prometeu, nesse campo aqui, ele cumprirá. Por quê? Porque ele é fiel na sua promessa. E ele disse, eis que eu estabelecerei um profeta como você, Moshe. Aqui nós temos, a palavra como, ela é um advérbio de comparação, não de superioridade. Deus não disse que ele estabelecerá um profeta maior do que Moisés. Mas Deus prometeu, é o dito de Deus, é a promessa de Deus, que ele estabelecerá um profeta como? Semelhante a Moshe. E como você e o povo, e Deus me disse, eles ouvirão, aliás, ele no singular, né, o povo judeu, né? E eu trarei para eles um profeta como você, novamente ele repete, né, o verso 18, dentre seus irmãos, eu colocarei minhas palavras na sua boca e ele lhes dirá tudo que eu lhe ordenar, ok? Ou seja, amados, o que nós temos aqui é realmente na revelação divina no Monte Sinai ou no Monte Horeb, no dia da Assembleia, na outorga da Torá, né? O povo, ele pediu para ouvir a palavra divina através da boca do seu profeta, do profeta de Deus, o caso específico, Moshe. E isso todas as religiões reconhecem, Moshe como profeta de Deus. Então, a base é esta. O que acontece é que depois vão deturpando Moshe, vão corrompendo Moshe. Aí vem o mais, porém, contudo, no entanto. Aí começam a apresentar um personagem. Eis aqui alguém que é maior do que Moisés.
Quer dizer, ele não gostou de ser comparado semelhante a Moshe, tinha que ser maior, grandeza, prepotência, arrogância, violando o dito de Deus, violando a fala, a promessa de Deus. Deus não prometeu ninguém superior a Moshe, um profeta. Ele prometeu um profeta semelhante a Moisés. Esse profeta, ele é conhecido dentro da própria profecia, ele é conhecido como Mashiach, o Messias. Então, o Messias prometido por Deus, não pelos homens e nem por certos segmentos religiosos, mas o Messias prometido por Deus, ele se revelará à semelhança de Moshe. E outro detalhe que nós temos aqui: eu trarei para eles um profeta como você. Então nós temos aqui o verso 16, nós temos o verso 17, o verso 18, né? E o verso 19. Deus confirmando mais de uma vez um profeta como Moisés e não superior a Moisés. Qualquer superioridade a Moshe é simplesmente falácia, é fake news. E aí então diz o verso 18, eu trarei para eles um profeta como você dentre seus irmãos. Ou seja, dentre seus irmãos. Este profeta, este Mashiach, ele precisa vir de uma linhagem, de uma descendência. Essa descendência, ela é contada a partir do pai, o cabeça da família. Para que isso seja real, obviamente, a descendência, ela precisa ter o seu DNA. Comprovadamente, cientificamente e pelas formas naturais. O homem e a mulher coabitando como marido e esposa, e ela realmente se tornando grávida por causa deste relacionamento com seu marido. Então aí houve, de fato, o sêmen e o óvulo. O sêmen masculino e o óvulo feminino. Então aí está o DNA do cabeça da família, do varão. Então, levantarei um profeta como você dentre seus irmãos. É a descendência, não uma analogia que aconteceu, né? Algo sobrenatural e, de repente, a mulher apareceu grávida. Não existe isso. Se porventura, né, fosse real isso daí, então a pergunta é: qual é o sêmen que fez com que aquela mulher ficasse grávida? Qual é o DNA deste sêmen? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, Deus, ele não tem sêmen. Compreendeu? É isso daí. Na nossa sequência aqui, né? E então colocarei minhas palavras na sua boca e ele lhes dirá tudo o que eu lhe ordenar. Ok? Então nós temos aqui, de fato, o profeta genuíno, Moshe. E esse profeta genuíno, verdadeiro, Moshe, escolhido, aprovado pelo próprio Deus. E o próprio Deus, o único Deus, ele fez uma promessa. E a promessa que ele fez foi que eu
Eu trarei para eles um profeta como você. Eu estabelecerei um profeta como você. Dentre você, a descendência de Moshe, dentre seus irmãos, a sua genealogia no meio judaico. E você o escutará. O povo judeu o escutará. O povo judeu, porventura, ouviu algum profeta semelhante a Moshe e intitulado como Messias? Não. Portanto, esta profecia ainda não se cumpriu. É Deus que está dizendo. Moshe está repetindo. Você fica com Deus, o que disse, ou com aquilo que certos segmentos religiosos defendem com os seus líderes ou os seus teólogos? A profecia ainda não se cumpriu. O profeta, à semelhança de Moshe, ainda não se revelou. Esse profeta dos dias finais é Mashiach, que vem com esse DNA. Ele vem com com essa toda ascendência que é feito pelo meio desde Judá ou Yehudá, que vem até a atualidade, né? Passando pelo rei David, etc. e tal, e chegando aqui. As chamadas genealogias que esse novo livro traz, em Mateus e Lucas, né? São totalmente contraditórios. O que tem em Mateus não tem em Lucas. Obviamente, o que tem em Lucas não tem em Mateus. Além disto, né, para uma outra oportunidade, poderemos até trazer aqui também, nessa genealogia, existe ali cerca de 9 nomes dentro da genealogia que não existe no chamado Antigo Testamento, no Tanar, a expressão correta, as Escrituras Sagradas. Não tem nenhum daqueles nomes dentro do próprio Tanar, as Escrituras Sagradas, ok? Só para recordar, né, um famoso versículo que tem aí no livro novo deles, onde diz lá, né, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. O Eterno, ele é tão precioso que ele, de uma certa forma, podemos assim dizer, ele induziu os próprios autores aí a colocarem certas verdades dentro do seu livro novo, justamente para encontrar a centelha divina que há dentro das pessoas, para despertá-las para a verdade. Só esse versículo aí, por exemplo, ele destrói completamente o chamado novo livro. Errais não conhecendo as Escrituras. Quais as Escrituras que se refere o texto aí? Os 5 primeiros livros da Bíblia. A Torá. As Escrituras Sagradas, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Então só isso daí já destrói todo o argumento. A segunda parte desse versículo diz assim, errais não conhecendo as Escrituras, primeira parte, e nem o poder de Deus, que é uma outra realidade. Porque pegaram um personagem aí e colocou ele acima do próprio Deus. Acima de Deus. Uma idolatria berrante. Berrante. Nós vimos aqui Deuteronômio capítulo 4, verso 2. Não acrescentará e nem tirará nenhuma cláusula dos 5 primeiros livros da Bíblia, das suas leis, das suas normas, dos seus mandamentos. Nem uma cláusula. E aí você vai lá para o chamado livro de Mateus, capítulo 5, do verso 17 ao verso 43, você vai encontrar lá, em torno de 5, 6 vezes, mais ou menos, né, a seguinte expressão,
está escrito, ou foi dito antigamente, querendo dar uma conotação que antigamente significa ultrapassado. Por isso chamo de novo o seu livro. Ok? E então diz, antigamente foi dito, ou está escrito, eu, porém, vos digo, está alterando a cláusula, está acrescentando uma cláusula e está retirando uma outra cláusula. Isto é um profeta genuíno que altera o dito de Deus, sendo que Deus não disse que podia alterar. Moshe, um profeta genuíno e verdadeiro. E como que fica Jesus nessa história, alterando as cláusulas? Você prefere ficar com Moshe ou com Jesus? Moshe falou segundo a palavra divina. Jesus não, porque ele alterou. E outro detalhe que nós temos aí, né, apresentam Jesus como alguém superior a tudo, a todos e ao próprio Deus. Inversão de valores. Porque Deus disse, não acrescente, não retire ou diminua. Tem uma tradução que diz assim, não acrescente e não subtraia. Subtrair está dentro do Código Penal de furto. Ó, presta atenção. Entendeu? Então Deus disse, não acrescentar, não diminuir, no sentido simples da palavra, ok? Porém, Jesus disse, está escrito, foi dito antigamente, eu, porém, vos digo, alterou cláusulas, acrescentando e tirando outras cláusulas. É um profeta genuíno? É um profeta verdadeiro? Que fala segundo o dito de Deus? Analise. Deus disse, ele não deu ordem nenhuma para ninguém alterar o seu dito, alterar a sua palavra. Não falam que foi falado antigamente como se algo ultrapassado, né? Por exemplo, né? Mas observa que ninguém abre mão dos dízimos, ninguém abre mão da tzedakah. Ué, mas passou, não passou? Não é coisa de antigamente, ultrapassada? Mas por que tomaram posse, entre tantas coisas, né? Só um exemplo simples, né? Mas por que não abre mão do dízimo? Por que não abre mão da oferta? Então nós temos aqui, amados, Deuteronômio, capítulo 33, verso 4, diz assim, a Torá, a lei que Moisés nos comunicou, é uma herança para a congregação de Iacove. Ou seja, a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, ela é uma herança do povo judeu. E nós estamos no livro de Deuteronômio, o 5º livro da Torá, e aqui nós estamos vendo e veremos realmente que a orientação divina é para que as nações venham conhecer a verdade através do povo judeu. E que aconteceu com vários segmentos religiosos. Começaram a difamar o povo judeu, a fazer um descrédito em favor contra o povo judeu, melhor dizendo. Por quê? Para que as nações não dessem ouvidos à verdade que vem através do povo judeu, através da Torá, dos 5 primeiros livros da Bíblia. E é o que aconteceu através dos milênios.
E é por causa destas e outras questões que o povo judeu sofreu intensas perseguições para tentar apagar do nosso mundo, do nosso planeta, a verdadeira luz e a verdade que permanece para sempre, a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Por isso criaram um novo, para desacreditar o chamado, que eles chamam, de Antigo Testamento. Não, não é antigo. Ele é novíssimo, atualíssimo. E Deus fez a promessa de que realmente o verdadeiro profeta, ele fala segundo a vontade divina. E aí então temos Moshe e Jesus. Moshe cumprindo a vontade divina em todos os seus níveis. Obediência à vontade divina e aos seus mandamentos. E nós temos aí o chamado Jesus, que veio e foi apresentado como aquele que realmente viveu dizendo, está escrito, porém eu vos digo, diminuindo e acrescentando, o que é proibido por Deus. Quem acrescenta e quem diminui tem a punição divina. Temos alguém aí que é chamado de maior do que tudo e todos. Maior do que os patriarcas Abraão, Isaac e Jacó. Maior do que Moshe, maior do que o rei David, maior do que Salomão, maior do que os profetas, maior do que tudo. Até maior do que o próprio Deus. Porque ele altera os ditos de Deus. Ele altera as promessas de Deus. Então apresentam ele como o máximo, o super, acima de tudo e de todos. Idolatria pura, sem sombra de dúvidas. Por isso Deus diz, a minha glória a outrem não darei. Nesse sentido, temos inclusive o personagem aí, que se intitula maior do que o próprio dia sagrado do Shabat. E por que apresentam ele como maior do que o Shabat? Superior ao próprio Shabat, que é o mandamento que está dentro dos 5 primeiros livros da Bíblia. Para tirar as pessoas do foco da redenção final, o 7º milênio, com o verdadeiro Mashiach que se revelará, o profeta semelhante a Moshe, que falará os ditos do Eterno, não acrescentará e não diminuirá absolutamente nada, como Moshe. Para desacreditar que a redenção final com Mashiach é o passo final para o Olam Rabá, o mundo vindouro, a vida eterna, neste planeta, totalmente, durante o milênio de Mashiach, o verdadeiro Messias, onde os 4 reinos serão totalmente retificados, sarados, curados. O verdadeiro Mashiach fará isso, porque ele será um verdadeiro profeta à semelhança de Moshe. Então, amados, de fato nós temos diante de nós as verdades bíblicas. De forma resumida, trouxemos aqui nesta tarde. É você que precisa avaliar e é você que precisa decidir. O livre-arbítrio, Deus não interfere. Mesmo que você escolha mal e errado, ele não vai interferir. Ele vai respeitar a tua decisão. E nós vamos ver aqui, já para o encerramento do livro de Deuteronômio, em que Deus diz, eu coloco diante de vós a vida e a morte. E como Pai das misericórdias que ele é, ele aconselha, dizendo,
Escolha, pois, a vida, para que viva tu e a tua família. Deus e família. É por isso que nós precisamos cada vez mais estarmos, de fato, arraigados na Torá. Os 5 primeiros livros da Bíblia, mais as 7 leis para as nações, as 7 leis de Noé para um mundo melhor. É assim que nós vamos trabalhando. Por isso, reflita. Quem ainda não tomou uma decisão, aproveite a oportunidade, analise e tome a decisão correta. Quem já tomou a decisão em prol de viver o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, esteja certo, através desta reflexão, que você tomou a decisão corretíssima. E vamos em frente. Ok? Por enquanto é só. Amanhã temos mais. Shalom, shalom. Até amanhã.